Olá, então estamos de volta. A primeira leitura desse ano, 2022, o livro O Exorcista, de William Peter Blatty. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição exclusiva da Amazon de capa dura. Acho que ela foi lançada em 2019, mas essa edição que eu tenho é 2020. Acho muito legal esse livro, o cuidado que tem aqui. Bom, eu acho que todo mundo conhece essa história. É um filme famosíssimo da menina possuída lá, dos anos 70, que curiosamente eu não havia visto esse filme, apesar de eu gostar muito de filmes do gênero de terror. Mas assim que eu terminei de fazer a leitura do livro, eu fui pro filme. Obviamente que eu não vou fazer muitas comparações aqui entre livro e filme, porque não tem que comparar leitura e a adaptação cinematográfica, são coisas totalmente diferentes para fazer a comparação e muitas vezes o livro vai ser sempre melhor. Bom, essa edição, então, ela foi escrita em 1971, mas antes disso, o autor William, ele já era bem conhecido aí, ele já era um roteirista e diretor famoso, acho que muito mais como roteirista, né, ele era mais famoso, e um dos trabalhos bem conhecido dele era Um Tiro no Escuro, de 1964, que é tido aí, é o segundo filme da série da Pantera Cor-de-Rosa e é tido aí como o melhor filme aí dessa série. Mas, obviamente, ele ficou muito conhecido quando lançou o que é chamado aí como a obra-prima do terror, né, no caso O Exorcista, e ele mesmo adaptou este livro para o cinema. Foi um pedido do próprio diretor do filme que ele adaptasse exatamente o que estava aqui. Então ele adaptou 2 anos depois, né, do lançamento. Então, em 1973, temos o filme O Exorcista, que ganhou aí o Oscar de melhor roteiro. Ele também dirigiu O Exorcista 3, esse eu também não assisti. Bom, este livro aqui ele é baseado num caso real que aconteceu não lembro, nos Estados Unidos, foi em Maryland. Foi ele durante a Segunda Guerra Mundial, um garotinho de 13 anos, ele era filho único de uma família da Igreja Luterana Cristã. Ele tinha um tutor, o seu tio, e ele era espírita, eu não sei se na época já era chamado de espírita ou era espiritualista. Esse tio apresentou para ele uma tábua Ouija, ou tabuleiro Ouija, né, como todo mundo conhece, para se comunicar com os mortos. Esse tio vem a falecer em 1948, então esse menino Roland resolve se comunicar com o tio usando o tabuleiro Ouija. Então já sabe o que aconteceu, né? Quem aí já ouviu falar do tabuleiro Ouija sabe que está sempre associado aí com a magia negra, enfim. O exorcismo desse garoto durou 30 dias, terminou lá em 1949, e de acordo com relatos, ele se livrou aí do espírito, né, do demônio que o possuía. Bom, o tabuleiro, o Ouija, ele é bem conhecido hoje em dia para quem aí acompanha filmes de terror, ele aparece em vários filmes de terror, inclusive tem um filme de 2016, se eu não me engano, que o nome é Ouija, A Origem do Mal, algo do gênero, que eu também já assisti. Bacaninha, bom entretenimento. É, e então esse tabuleiro, né, o Ouija, ele surge aí relacionado, aliás, ao espiritualismo, uma corrente aí no comecinho ali do século passado, retrasado, e ele o espiritualismo na época, né, era chamado assim, usava diversos acessórios aí para mediar o contato com os espíritos, com os mortos, era super normal. E um desses objetos, vamos dizer aí então, que foi um esboço, um rascunho do que seria o tabuleiro Ouija. Então, em 1890, um empresário chamado Elijah Bond, ele cria essa versão que nós conhecemos hoje, com a tabuinha ali, enfim, esqueci o nome daquilo, para acompanhar até o alfabeto. Mas o William Fuld, que é quem produz, então ele é tido como o pai desse tabuleiro Ouija. Aqui no Brasil, na época dos anos 90, era bem comum a gente fazer a brincadeira do copo ou do compasso, que é parecido. Eu já fiz a do compasso, a do copo eu nunca fiz, eu tinha um pouco de medo. Mas a do compasso eu fiz e nunca aconteceu nada. Ainda bem. A popularidade então desse Ouija ele cresce aí entre os católicos, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, mas hoje em dia ele é ligado aí ao ocultismo e à magia negra. Sempre então que envolve em casos de possessão aí nos filmes, geralmente tem um tabuleiro Ouija, e aqui não é diferente. Aqui vai aparecer o tabuleiro Ouija também. Bom, essa história começa no norte do Iraque com o padre Merrin, ele é um paleontólogo e filósofo também. Ele está lá nas escavações e ele descobre uma espécie de amuleto
que é do demônio chamado Pazuzu, ou Pazuzu, eu não sei como se pronuncia o nome deste demônio. É a única vez, então, que vai aparecer esse demônio, vamos dizer, o nome desse demônio na história. Esse demônio, ele vem da mitologia suméria, ele é o líder dos demônios do vento, mais especificamente ele representava o vento sudoeste, que era responsável por trazer a seca, a fome e as tempestades. É engraçado que no caso do Pazuzu, ele era um demônio ao mesmo tempo temido e cultuado. Por exemplo, ele era invocado para proteger as pessoas contra as doenças trazidas pelos ventos. Bom, daí vamos para a nossa história, que acontece em Georgetown, Washington, D.C. Nós temos então a Chris McNeil, uma mãe, a atriz famosa de Hollywood ali, 32 anos, e ela é ateia. Tem que se atentar para este fato. A sua filha chama-se Reagan, ela tem 11 anos, na verdade ela faz 12 anos, ela faz aniversário no meio do livro. E logo de início, o livro ele não se demora muito, assim, ele tem bastante explicação, detalhes ali de cenário, de como os personagens estão se sentindo, você entra na cabeça desses personagens. Mas logo de início já temos fatos estranhos acontecendo pela casa, por exemplo, a Chris, ela ouve barulhos de coisas se mexendo na casa e parecem vir do sótão. Então ela pede para o seu empregado, que também morava na casa, o Carl e a Willie, para verificar o sótão atrás de ratos, né? Que eles ficaram fazendo barulho a noite inteira. A própria menina também, em determinado momento, vai dormir no quarto da mãe, dizendo que a cama dela estava chacoalhando. É importante perceber também que essa mãe e essa atriz, teve, ela é divorciada, né? Então ela acha que a filha está fazendo essas coisas para chamar atenção. Em determinado momento, ela desce até o porão, onde a menina tem o seu quarto ali de brinquedos, e encontra o tabuleiro Ouija. E pergunta para a menina se ela está usando. A menina fala que brinca todo dia, ou muitas vezes e tal. E ela fala assim, mas ué, não precisa de duas pessoas para brincar? Ela fala, não, eu sempre brinquei, sozinha. E no fim elas acabam brincando ali juntas com o tabuleiro. Na hora que a mãe vai botar a mão no tabuleiro, aquela paletinha lá para aparecer, para apontar para as letras e tal, se mexe sozinha. Ela acha que foi a menina que fez, né, o movimento ali. E a menina se comunica aí com o Capitão Howdy, que a mãe fica já um pouco suspeita, mas não suspeita de paranormalidade ou sobrenatural. Por conta do ex-marido se chamar Howard. Então ela acha que a menina criou este amigo imaginário para, enfim, suprir a falta do pai e chamar a atenção ali da mãe. E ao longo, né, então a história vai se desenrolando, você vai acompanhando, você vai crescendo junto com a história. Tem coisas que quem já está acostumado com esse ambiente sobrenatural já vai começar a perceber. Por exemplo, o quarto da menina está sempre muito gelado. Objetos que somem e mudam de lugar. Mas a mãe o tempo inteiro desconfiando que é a menina chamando a atenção. Enfim, quando a menina fica muito, mas muito estranha, né, com o comportamento dela, depois do aniversário, o pai não ligou, como sempre ligava, ela resolve procurar ajuda médica, achando que a menina realmente está com algum tipo de transtorno psicológico, né, por tudo que está acontecendo. Um primeiro diagnóstico então é dado para essa menina, que é chamado de transtorno hipercinético, aí, que é um dos componentes do TDAH. E o médico aí receita Ritalina para a menina. Ok, então ela tá medicada, tá meio dormindo, a mãe faz uma festa na casa, entre os convidados tem uma médium, também é muito importante essa médium. E no finalzinho da festa a menina aparece no meio deles, aponta para um cara e fala que ele vai morrer, porque ele é um astronauta, fala que ele vai morrer em breve, e começa a urinar no tapete da sala ali, né? Uma coisa super estranha. E dentro então dessa festa, um pouco antes da menina descer e fazer essa cena, um dos assuntos que acontece ali é sobre uma tal de missa negra que eles falam. Aí, enfim, eles mencionam o padre Damien Carvas, que é um personagem muito importante, que também é um padre, é um psiquiatra e ele é conselheiro ali da Universidade de Georgetown. Enfim, ela se interessa por isso e acho que na saída dessa festa ela tem ali uma leve conversa com essa médium e comentam ali sobre a tabuleiro Ouija
e a médium fala pra ela, olha, tira esse tabuleiro da sua filha, imediatamente. Mas ela, vou tirar o brinquedo da minha filha, ela já tá, né, toda culpada e transtornada, vai ficar ainda mais. Enfim, o caso piora, ela continua indo ao médico, né, fazendo diversas, uma bateria de exames. E outro lado é dado, né, que é epilepsia. Aí começa a entrar no terreno ali já do sobrenatural. O médico fala que, né, numa determinada época da história, as pessoas com epilepsia ou com esse distúrbio no lobo temporal eram tidas como possuídas pelo demônio. Aí você fica, é agora, né? Mas em nenhum momento nenhum deles acredita nesse ponto aí sobrenatural, inclusive a própria mãe da menina, a Chris, né? Porque ela não acredita em nada, ela é ateia, lembrem-se disso. Ah, num desses acessos aí da menina, ela tá sozinha em casa com o diretor desse filme que a Chris estava filmando ali na cidade de Georgetown. Vai fazer uma visita, então, à casa da Chris, mas ela não tá em casa. A assistente resolve sair para comprar uns remédios e nisso esse diretor morre. E elas só descobrem depois e tal. A primeira desconfiança é com o empregado da casa, o Carl, porque de acordo com os ferimentos do diretor ali, né, na morte dele, o policial comenta que é preciso uma pessoa com extrema força para causar aqueles ferimentos, e só aquela queda não seria responsável por isso. Então, ao mesmo tempo que vai se crescendo essa investigação sobre a possessão da menina, vai tendo também uma investigação paralela para descobrir quem é o assassino do diretor Burke Dennings. E num dos interrogatórios, esse investigador chamado Kinderman, ele conversa então com o padre, né, o Damien Carras, e o padre fala o seguinte: era assim que supostamente os demônios quebravam o pescoço das bruxas. Por que essa informação é importante? Porque o diretor, depois que caiu da escada, ele estava com o pescoço totalmente virado para trás, né, para o lado oposto. E isso não seria normal vindo só daquela queda. A mãe então, aí, enfim, como a história vai se desenrolando, esse só um parênteses, né? Esse detetive, esse investigador me irrita um pouco, porque ele chega nas pessoas para conversar, para interrogar, ele fala assim: "Ah, desculpa, eu não quero tomar o seu tempo, você está ocupado". Daí a pessoa diz: "Não, pode falar, né?" "Não, não, desculpa, estou sendo inconveniente". E não fala. Daí que ele vai começar, você acha que ele vai começar o interrogatório, ele começa a contar alguma história da vida dele, aí você fica, pelo amor de Deus, começa a interrogar logo, quero descobrir, quero respostas. Então, seguindo aí, a mãe da Regan leva ela então para um psiquiatra por recomendações dos médicos, porque todos os exames que ela faz não apontam nada daqueles laudos, né, prévios que eles estavam suspeitando que a menina tivesse. Não era epilepsia, não era ah, negócio lá hipercinético, que eu esqueci o nome agora. E quando ela tá com o psiquiatra, e ele faz ela ficar hipnotizada, ele faz hipnose, ela ataca esse psiquiatra na frente de todo mundo ali. Enfim, exames vão e vêm, já estavam todos já exaustos, né? Você fica exausto junto ali com todo mundo. Os médicos acabam sugerindo que é uma possessão que essa menina tem. Eles falam que é uma síndrome dessa possessão, né, de um distúrbio que raramente as pessoas veem hoje em dia, que era conhecida como possessão sonambuliforme. A pessoa sabe a respeito de possessão, leu a respeito, e ela acredita que ela está possuída de fato. Aí ele comenta aqui também o médico, né? A possessão tem certa relação com a histeria, porque a origem da síndrome é quase sempre autossugestiva. E os próprios médicos sugerem que ela faça um exorcismo. E ela fala, como assim, né? Ela fica questionando, como assim? Eu venho pro médico, você me manda fazer um exorcismo? Uma coisa, né, nada a ver. E o médico explica, se a pessoa acredita que está possuída, então você faz um exorcismo, que na autossugestão ela também acha que foi limpa, né, desse problema. E tem umas coisas interessantes. Aqui no meio da história, a médium manda um livro para casa da Chris sobre bruxaria e tal.
E neste livro, a Chris começa a ler a respeito, meio que tipo, tá, vamos ver se é possessão. Ela tá desconfiada, mas ela tá amedrontada, tá? Ela não tá com esse ar tão assim, tipo, whatever. Ela tá super assustada com o que tá acontecendo. Ela não sabe o que tá acontecendo com a filha, né? Ela quer salvar a filha. E nesse livro ele cita um caso real, fui pesquisar. Diz que chama-se The Watseka Wonder, de 1870. E eu fui procurar a respeito, é um caso que realmente existiu. E foi feito um filme em 2009 chamado The Possessed, ou O Possuído ou A Possuída. Eu não sei se teve lançamento no Brasil, tradução e tal. Bom, chega finalmente o momento ali que a Chris procura o padre Damian Carwas para fazer o exorcismo. Aí nesse momento ela já está exausta, porque é muita agressividade, é muita violência dos acessos aí, dos ataques demoníacos da Regan. Ela fala que aquela criança não é mais a filha dela, e ela comenta então com o padre. E nesse primeiro momento o padre, obviamente, ele resiste a fazer o ritual. Ele fala que ele procura o tempo inteiro explicações racionais para isso. Até porque ele é um psiquiatra também. Mas ele vai investigar o caso porque ele falou para Chris, olha, mesmo que seja caso de exorcismo, eu preciso ter provas para mandar para a ordem para ser autorizado esse exorcismo. E ele sente que a Chris não está contando alguma coisa para ele, até que ela revela que a filha matou o diretor, que é o que o detetive começa a suspeitar também quando ele começa a ligar os pontos na história. Bom, cortando aí, finalmente então consegue a liberação para esse exorcismo e chamam o padre que aparece lá no começo da história, o padre Merrin. E descobre-se então que ele já teve um contato com este demônio anteriormente num caso na África, acho que há 10 anos atrás mais ou menos. E ele saiu vitorioso, né? Mas o exorcismo durou ali dias, né? Quase matou o padre. E aí, claro, a gente vai pro desfecho da história, que eu não preciso contar aqui, apesar que não é spoiler, não é mesmo? É um filme dos anos 70, pelo amor de Deus. Mas vou deixar mesmo assim o final aí para quem quiser ler essa história, que é muito bem escrita. E tem uma coisa assim que eu não sei, me perdoem aí se vai parecer um pouco estranho, mas eu achei o demônio muito sarcástico, muito debochado. Em alguns momentos eu confesso que eu dei risada com as respostas, né? Ou com as coisas que ele falava para as pessoas. É... E assim, as cenas dela tendo os acessos né, do demônio ali, do próprio exorcismo, são muito pesadas, muito cansativas. O exorcismo levou dias, dias que os padres ficaram sem dormir o tempo inteiro ali para tentar tirar o demônio da menina. E obviamente, né, que eu assisti o filme depois, muita coisa está diferente ali, entendo a adaptação por conta do cinema. Não ficou ruim de jeito nenhum, é uma adaptação muito boa, mas eu recomendo fortemente que você leia o livro. Tem muitos diálogos muito interessantes, cenas muito detalhadas. É um livro muito bem escrito, ele não te deixa com aquele suspense que eu odiei tanto no livro do O Homem de Giz, que ela terminava o capítulo, li com uma informação para ser solta ali para nós, e você pro próximo capítulo a informação não vinha. Aqui a história ela vai acontecendo, vai progredindo e você vai junto com a história. Você quer saber o que vai acontecer logo na próxima cena e isso é revelado logo. Então você vai progredindo junto com a história, não tem vai e volta, deixa uma informação aqui solta para você ficar roendo as unhas até chegar lá no final e fechar tudo. Não. Você vai tendo um processo natural, né? Uma mãe que não acredita no sobrenatural nem em religião, não aceitando o caso do demônio, né, da possessão. Um padre, aliás, a igreja já não usa, as religiões hoje em dia já não usam muito essa coisa de possessão, pelo que contam aqui no livro. Então, explicável também a resistência do padre não querer já pular direto pro exorcismo e sim investigar para ver se não era realmente uma coisa psiquiátrica, né? Psíquica, enfim. Ah,
E logo então que eu terminei de ler o livro, eu fui assistir o filme, muito bacana. Apesar de que parece que as cenas estão um pouco aceleradas, que como eu disse, as cenas aqui são muito mais longas. Mas é um filme muito gostoso de ler, eu li em pouquíssimos dias. E confesso que eu fiquei com mais medo do livro do que do filme, né? No filme nós temos os recursos visuais, que são apelativos, mas o livro me deixou muito mais tenso, assustado e, como eu falei, as cenas são bem pesadas. Assim, tem uns trechos ali que eu tinha que dar um pause ali na leitura para absorver tudo. Bom, essa foi minha primeira leitura deste ano. É um livro pequenininho, tem 300 e poucas páginas. Para quem é fã do terror, recomendo muitíssimo. Bom, para quem não é fã, eu não posso recomendar porque tem gente que realmente não gosta de nada relacionado a isso. Mas é um livro muito bom. Eu fiquei surpreso mesmo com esta leitura. Um livro que me prendeu muito. E fica aí então a minha recomendação com a minha primeira leitura do ano, O Exorcista. Essa edição aqui é muito boa. Caso você não encontre essa edição, deve ter outras aí por aí. E assistam um filme também, muito bom. Espero que não façam remake, porque quando fazem remake eles estragam, né, com as tecnologias atuais. Bom, então é isso, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!